Salve, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Agenda em 9 Fit. Eu sou o Léo Valério, estou aqui como um convidado facilitador da ferramenta aqui pelos meus coaches Elton e Alex da Inove Fit. Hoje nós estamos contando com a presença aqui só do Elton, porque o Alex está em plantão no compromisso dele. E temos um convidado muito especial, que é o Wagner Silva, o nosso Iceman, nosso novo Ironman da equipe, que veio compartilhar um pouco da experiência que ele teve recentemente. Então, eu vou passar a bola aqui para o Elton para dar as boas-vindas para ele. Vamos lá, Elton. Então, é muito bacana a agenda de hoje, vai ser quase um podcast aí do Ironman Ice Wagner. Realmente é o primeiro Ironman da equipe 9 Fit, fora da esfera do Brasil aqui, né? O Albano fez aqui no Brasil, o Dornelas também, em Florianópolis. E agora o Wagner vai discorrer um pouquinho como é que foi essa experiência aí na Europa, na água gelada, num lugar bem diferente do hábito nosso aqui do Brasil, né? E é um prazer aí ter esse atleta praticamente 100% online. É um cara que é muito determinado, com muita diferença de fuso horário, mas conseguiu se determinar, dentro do nosso grupo participa. E vamos falar um pouquinho aí com o Wagner dessa história do Ironman Calmar, né? Vamos embora. Isso. Então, pessoal, é um prazer, né, estar participando desse bate-papo, principalmente pela prova que eu fiz agora sábado passado. Eu, assim, se for falar do meu histórico, assim, eu jamais pensei, né, em fazer um Ironman, mas, assim, desde que eu comecei a treinar, né, aí com vocês, né, a gente foi passando dos sprints para os olímpicos, depois para o 70.3 e agora, depois de 3 anos, finalmente eu cheguei no Ironman Full Distance, né? Eu estou com 51 anos, então que isso sirva de lição para aqueles que estão começando e que acham, né, que a idade é um fator que não contribui para o esporte. Eu acho que, pelo contrário, acho que a gente, quando vai envelhecendo, a gente vai procurando qualidade de vida, e é isso que eu, pelo menos, eu busco no esporte, né? Agora, falando sobre essa prova que foi agora sábado, que foi aqui mesmo na Suécia, foi assim, para mim foi uma prova super diferente. Primeiro que eu contei com a torcida da minha família que veio do Brasil. Então isso para mim também sim foi super importante, né? Então veio minha mãe, minhas duas irmãs, veio meu cunhado e também estava presente aqui a minha esposa e a minha filha que mora aqui comigo, né? Aí a prova, ela começou no sábado de manhã, o tempo estava bem feio, a temperatura não estava tão baixa, estava em torno de 16 graus, mas estava um vento super gelado. Aí, com essa mudança de clima, o mar ficou super agitado, a água estava gelada, assim, que eu nunca vi nada igual. Isso porque eu já estou acostumado aqui a fazer os meus treinos nos lagos, mas olha, eu nunca passei tanto frio na vida. Tanto é que assim, ó, eu saí da natação tremendo de frio, e isso nunca tinha me acontecido antes, né? E assim, eu tive bastante dificuldade por causa da água agitada e muita gente. Para essa prova tinha um pouco mais de 2.000 pessoas. Então, era muita gente na água. Então, assim, você tendo que parar todo o tempo, dificuldade para fazer a navegação, porque estava com neblina. Então,
mar agitado, neblina e frio e muita gente, foi assim. Mas diante de tudo isso, né, eu acho que o meu tempo foi até que bom. Eu fiz acho que em 1h38. Então, assim, Isso. ainda É diante legal de. falar que é 1.900 metros de natação, é o meio Ironman. O Ironman, que não é o 70.3, ele é 3.800. Então, você 1.800. quase 4 quilômetros. E aí, Exatamente. isso, né, Wagner? Muito tempo na água, o corpo não consegue aquecer Não e aqueceu. praticamente 1h38 nadando sem parar e mesmo assim o corpo não aquece. E É. aí você sai de 180 quilômetros com esse vento gelado. Fale aí um pouco. Então, aí quando eu saí para o pedal, eu perdi muito tempo na transição, né? A transição até daria para ser feita mais rápida, mas assim, eu estava tremendo de frio, não conseguia pensar direito. E assim, a sorte minha é que eu já pensando no frio, eu já tinha me preparado para o pedal. Então estava com um pernito térmico e mais um manguito, né? Foi o que garantiu a minha prova, porque depois que eu saí, já na travessia da ponte, que aqui a gente passou por uma ponte, ela tem 6 quilômetros. Então, quando a gente estava em cima do mar, muito vento, a bike o tempo todo com a frente muito solta, então eu tinha que fazer muita força. Então, aí veio dor no pescoço, dor nas costas, né? Mas, assim, até o quilômetro 90, mais ou menos, muito frio. Aí fez um solzinho, eu consegui tirar tanto o pernito quanto o manguito, mas, assim, ainda esquentou, mas ainda assim tinha o vento, né? E foi assim o tempo todo. Tanto é que a minha expectativa no começo do pedal era fazer em 5h30, e eu acabei fechando em 6 horas e pouquinho por conta do vento. Hein, Wagner, te Oi, interrompendo um pouquinho aqui, só para a diga lá. gente trocar uma ideia. O Elton esclareceu, né? Tem gente que não sabe, além dos 3.800 metros na natação, são 180 de bike e depois Isso. tem uma maratona, né, Elton? Queria que você falasse aqui para a gente rapidinho, para o pessoal saber, te conhecer melhor, Uhum. das 3 modalidades, qual é que você tem mais dificuldade e como é que você fez essa estratégia? Assim, bom, eu vou mais forte no primeiro, vou me poupar no segundo, o que você pensou de estratégia? Cara, assim, ó, eu acho que o meu forte, quer dizer, o meu menos pior é a bike, né? E eu sofro mais com a natação, né? Anotação. Mas, assim, eu acho que para essa prova eu estava muito bem preparado psicologicamente. Eu estava tranquilo, eu estava relaxado, diferentemente das outras provas que eu ia super tenso, super preocupado, preocupado com o tempo, preocupado com o resultado. Eu falei assim, gente, eu quero chegar e eu vou chegar. E Então eu você falei assim, sabe olha, dizer, diga. se você sabe dizer qual foi o motivo determinante para essa tranquilidade nessa prova, que seria então até então a maior que você fez, né? É. Então eu acho que assim posso dizer que principalmente pela presença da família, né? Eu falei assim, olha, eu por mim mesmo e pela minha família eu vou chegar, né? Então eu fui tranquilo, eu falei assim, gente, eu vou, assim, eu, eu não vou cometer nenhum exagero em nenhuma das 3 provas, porque o meu objetivo era chegar, né? Então, ou Legal. seja, eu fui tranquilo, fui de boa, e assim o tempo foi passando, e assim, Questão mental é importante, né? e assim, quando na sexta-feira eu assisti o briefing da prova, o cara que estava apresentando o briefing, ele falou assim, gente, se você não vai disputar uma vaga para o Mundial, se você não está buscando um troféu, falou assim, corra com um sorriso.
né? E corra com um sorriso dobrado se você veio aqui para participar, para se divertir. E foi o que eu fiz. Legal. Então, Eu tô achando que o Elton tá com problema no áudio aí, Elton? Não tá ouvindo? E tenta sair da transmissão e voltar de novo. Acho que ele não tá ouvindo. Eu vou derrubar ele aqui. Pronto, eu vou derrubar ele e aí ele volta. Então, Wagner, tem umas perguntinhas aqui que o pessoal fez da assessoria que eu queria fazer aqui para você e você ir dando as dicas enquanto o Elton volta aí para nossa transmissão. A Carolina Rassul está indo agora para Fortaleza fazer o 70.3 pela primeira vez. Joia. E ela fez assim, uma pergunta assim para você. Que dica você dá para quem vai fazer o primeiro 70.3? Olha, é o que eu fiz agora. Divirta-se na prova. Não se cobre tanto. Não cobre resultado. Já que é o primeiro, se você está estreando agora, se divirta. Faça tudo com tranquilidade. Porque, assim, se você vai muito focado, se você se cobra demais, tem um grande risco de você quebrar. Isso é pior, né? Então, eu acho que esse é o principal conselho. Eu também concordo com você. E foi mais ou menos isso que eu fiz agora, quando eu fiz a maratona pela primeira vez, agora em junho, lá no Rio. Você está conseguindo ouvir, Elton? Tô. É importante Legal. Ele falar a parte aí da família, somado com... Eu acho que o processo do amadurecimento, tanto pela idade, mas eu acho que pelo amadurecimento do treinamento mesmo, né? Das outras provas. Eu acho que tudo isso foi muito importante, muito válido para fazer o Ironman realmente esse completo que requer um prazo de treinamento maior para um dia todo de prova, que a gente sempre fala, né? Para encarar depois essa maratona com a família, com certeza deu um gás final e a natação e o ciclismo ficaram aí para ser esclarecedor da mente, que a gente fala, né? Para aquecer o corpo e mostrar que as pessoas vêm ali na corrida com a família e ver essas conquistas de superação, né? Não, e assim, né, fora isso que você acabou de dizer, também, assim, a torcida aqui na Suécia é muito grande, é muito presente, é o tempo todo, assim, ó, no trecho de bike, que é, assim, é só uma volta de 180 quilômetros, mas tem gente em todo lugar. Na corrida, que eram 3 voltas, cara, o tempo todo, assim, o pessoal fazendo festa, o pessoal se divertindo. Oi? Batendo sino, né, que eles ficam na bike ou na corrida. Aqui, ó. Cadê uma ceninha, cara? Tá louco. Boa demais. Então, para energizar o atleta, né? Cara, isso dá um gás. Teve um trecho que, assim, aí quando eu fui para maratona, a minha estratégia era o seguinte, eu falei, olha, como em julho eu fiz um 70.3, eu fiz uma prova do Challenge. Quer dizer, eu fiz tudo pela metade e quando eu fui correr, eu só consegui correr 14 quilômetros. Aí, para agora, eu pensei assim, não, agora como a distância é o dobro, eu vou tentar correr pelo menos a meia maratona, que foi o que eu fiz. Eu corri direto, acho que 23 e 24 quilômetros, aí a partir daí eu comecei. Corre, anda. E teve um trecho que eu estava caminhando e tinha um pessoal fazendo a maior festa. Aí veio uma senhora, me pegou pela mão e falou, vamos correr, vamos. Aí eu fiz mais um trechinho correndo. Legal. Isso foi muito legal, muito legal. Wagner, Elton, no momento que você saiu, eu fiz aqui para o Wagner a primeira pergunta que foi mandada pela gente para o Instagram, foi a Carol que mandou, perguntando uma dica, e o Wagner falou a questão de como é a primeira prova, tentar sobreviver, né? Completar a prova sem se preocupar tanto com a performance e mais com a questão de completar o percurso da forma mais tranquila possível. Vou passar aqui para a pergunta do Pontes, que é o nosso
amigo também, atleta lá, que recentemente fez o 70.3 no Rio. Ele perguntou assim, Wagner, esse foi o seu primeiro Ironman? Você já respondeu que sim, né? Qual a dica você deixaria para os que desejam saltar do 70.3 para o full? Bastante treino, bastante dedicação, porque quando a gente vai para o full, né, as distâncias e os tempos nos treinos são maiores, né? Então a gente precisa de uma dedicação maior. Tanto é que na reta final aqui, eu estava fazendo tipo 5 horas de pedal, depois fazia mais 1 hora de corrida. Então, ou seja, a gente precisa se dedicar aos treinos para que quando a gente chegue na hora da prova, a gente não quebre, né? E também o treino, assim, além do preparo físico, ele te dá também o preparo mental, né? Que é super importante. É uma maratona de treinos aí, geralmente sozinho, né? Enfrentando todo tipo de clima. Pois É uma é. jornada que você enfrenta muito sozinho, né? O Isso. Elton aí pode falar um pouco sobre isso também, né, Elton? Eu acho que para acrescentar aí também, né, para a resposta do Wagner aí, acrescento muito a paciência e a persistência, né? Muitas vezes o cara fica pensando só nas métricas e a gente esquece do Z2, né? Da paciência, do tempo de selim, Exato. tempo de corrida, corre e caminha, acha que corre e caminha não é treino, né? Então tem muito momento que a natação, eu percebo o aluno, me corrige aqui, sem a pessoa ter volume de água, né? Sem ter flutuação, sem ter paciência com a água. Então, essa palavra paciência, né? Que a gente adiciona vários outros ingredientes, é muito importante, né? Principalmente para esse Ironman. Esse Ironman realmente tem essa característica, né? Você tem que métrica. É importante ter noção das métricas padrão para não ficar para trás, né? Mas o importante também é criar isso aí. Metas, submetas, durante os treinamentos, criar esse fortalecimento mental muito importante. E aí botando os porquês, né? Por que eu estou aqui, por que eu estou treinando, você criar uma resiliência. E que bom, Wagner, que deu muito certo a tua família estar aí com você. Com certeza foi dias de muita glória que está marcado aí para o resto da vida. E eu tenho certeza disso, né? O Leozinho é um interlocutor nosso, convive com a gente, e quando a gente vira essa chavezinha que a gente fala é para o resto da vida aí, esse processo de filosofia de vida, né? Sim, com certeza. Legal, vou passar aqui para a pergunta do nosso amigo e atleta também, Felipe Corinos. Perguntou assim, Wagner, qual foi a maior dificuldade durante a prova? Durante a prova foi o vento gelado, porque o vento impactou na água, que estava agitada, impactou bastante na parte da bike, que é assim, que é o trecho que leva mais tempo. Então, ou seja, eu fui preparado com roupa para o frio, mas eu não preparei a bike para tanto vento. Se eu tivesse me ligado nessa questão do vento, talvez eu tivesse colocado uma roda de perfil baixo na frente, porque aí a bike ficaria mais estável e eu ficaria menos preocupado em cair, porque assim, era tanto vento que assim, tinha horas que eu estava assim, ou estava com as duas mãos no guidão, né, fora do clipe, ou tinha hora que eu estava com uma mão só no clipe e a outra no guidão, porque era muito vento. E assim, tinha hora que o vento vinha da esquerda, tinha hora que ele vinha da direita, então... As rajadas, né? E aí, pedala com rajada desse jeito aí, igual a gente fala com o Ruizinho lá, quando vai para o Havaí, o cara bota 808, fala assim, a diferença da 404, da 300 na frente, porque a tensão em segurar, e se você imprime um ritmo, dependendo de uma ladeirinha um pouquinho maior, até constante, muitas vezes você vai descendo muito travado, né? Isso faz uma diferença na prova aí dos 180, né? Sim.
E é legal isso aí que você falou também, porque essa questão do clima, como você mesmo falou logo no comecinho da sua fala, é uma coisa que o atleta não tem controle, né? E É. quem tá no esporte aí outdoor está sujeito a essa intempérie climática. E eu lembro que foi falado na semana passada aqui no nosso agenda, como é importante você simular o treino, né? Essa questão de você realmente sair da piscina ou do rio, onde você estiver praticando natação, e pedalar molhado, né, Elton? Para já ter essa sensação que é diferente de você fazer o treino separado, né? É isso mesmo, completamente diferente, né? A gente fala até um treino em círculo em volta da piscina para de repente fazer no lago, para depois ir fazer no mar. Eu acho também é importante, eu acho que falar aí o Wagner, questão da alimentação no frio, se teve alguma modificação específica, né? Suplementação, cápsula de sal, gel, e durante a corrida, o que, que ele usou de suplementação, se manteve a da prova, que muitas vezes já é o suficiente. Uhum. Então, eu fiz o seguinte, né, para essa prova, para eu não ter problema de diarreia, porque assim, todo 70.3, toda maratona que eu fiz, eu tive problema de diarreia, né? Porque eu vinha usando um tipo de gel, chegava na prova, eu usava o gel da prova e me fazia mal, né? Dessa vez eu fiz diferente, falei, não, agora eu quero ver que gel que vai ser usado na prova. Aí eu comprei esse gel e, assim, eu passei a usá-lo 3, 4 semanas antes da prova. Então, esse problema eu não tive. E só de não ter esse problema, para mim, já foi muito bom. Então, o gel foi gel da prova. Eu usei cápsula de sal, também usei cápsula de cafeína. Só que assim, eu também sinto muita fome. Aí eu fiz aí eu usei uns pães de cachorro quente, que aí no meio deles eu passei um cream cheese, né? Então foi assim, eu acho que eu consumi 4 ou 5 desses que foram assim suficientes para me manter alimentado e de estômago cheio, né? Mais os géis e mais o repositor eletrolítico, né, durante a prova. Isso. Também. É. Principalmente na bike. Isso Legal. Aí eu aí, fiz assim. vai colocar na agenda aí, que é um dos fatores muito importantes para triatlo de longa distância, até para o 70.3, esses problemas estomacais, né? Com muitas cólicas. E aí a gente vê depois uma convidada nutricionista para estar adicionando aí nosso fator aí, agenda da Inovifit. Uhum. Legal. Estamos aqui indo para 23 minutos. Rapaz, quando a gente conversa um assunto que a gente gosta, o tempo flutua, né? Verdade, o tempo passa muito O tempo rápido. flutua. Então, aqui para finalizar, vou para a última perguntinha que foi mandada aqui. Essa foi do nosso próprio coach, e é legal falar sobre isso, porque, afinal de contas, a gente faz essa comunicação inicialmente para os nossos alunos, né? E ele perguntou para você como foi a experiência de treinar à distância com a assessoria Inovifit. O que você pode falar em relação a isso? Dá esse depoimento para a gente. Cara, assim, foi fundamental para o sucesso da prova, porque, assim, eu, eu, antes de trabalhar com a assessoria, eu não tinha noção nenhuma. Então, ou seja, aí tendo o apoio da assessoria é que você passa a entender, assim, por que eu não tenho que treinar corrida, tipo assim, sempre 10 quilômetros, 20 quilômetros, não. Um dia você treina velocidade, outro dia você faz volume, um dia você treina rápido, outro dia você treina mais lento. Então, ou seja, foi fundamental, né, nesses 3 anos que eu venho contando com a assessoria da I9Fit para chegar nesse resultado. Ou seja, é um trabalho a longo prazo, né? Ou seja, é um trabalho de consciência, de paciência, de resistência e de resiliência, né? Porque a gente, assim, em 3 anos, eu tive várias lesões, né? Que aqui na Suécia, assim, eu não conto com suporte nenhum de
nutricionista, não tenho fisioterapeuta, não tenho massagem. Então, ou seja, quando eu tenho problema, é com eles aí, né, com o Alex e com o Elton, que eu tenho esse suporte. Fala assim, olha, faz tal tipo de coisa, faz gelo, faz compressa de água quente, faz isso, descansa, né? Ou seja, além de todo o apoio que a gente tem no preparo físico, ainda tem esse cuidado extra, né? Então, é super importante. Legal, a gente agradece muito aí o seu depoimento. Vamos chegando aqui a 25 minutos, ainda tem um monte de coisa que a gente queria conversar, mas a gente não pode se alongar muito também, senão a gente fica enfadonho para os nossos atletas ouvintes. Só que eu preciso apresentar isso aqui, ó. É isso, é sobre isso. É muito mais do que uma medalha, né? É uma trajetória que tem aí dentro, né? Tem toda uma história, toda uma bagagem aqui. Legal. Esse é o Wagner Silva, ele, nosso atleta que treina à distância com a gente, 51 anos, primeiro Ironman Full. Mais uma vez, meus parabéns pela conquista. É um prazer poder compartilhar com você as experiências. A gente está ali no dia a dia do grupo, um dando força para o outro, falando dos nossos treinos. É muito bacana ouvir você. Então, fica aqui meus parabéns. Vou passar a palavra para o Elton aí, para o Elton se despedir. Depois o Wagner faz um desfecho aí, dando um último recado para todo mundo. Vai lá, Elton. Um recado para quem está nos assistindo. O Wagner, eu acho que já mostrou aí, e demonstrou, né? Encarar um Ironman é para poucos. Dentro do nosso grupo de assessoria, o que a gente faz muito, além da assessoria, que é a orientação, parte técnica, parte teórica, dar coragem para a pessoa e dar suporte para ela experimentar um desafio tão grande como esse, né? Se você quer fazer esse desafio, a gente está aqui para somar forças e dar coragem para você e suporte total para você conseguir fazer. Então, parabéns mais uma vez, Wagner, parabéns a toda a família, que a gente sabe que o equilíbrio da família faz com que você chegue mais longe e com mais histórias para melhores. E parabéns mais uma vez, e fica aqui mais um agradecimento por você estar com a gente. A gente usa muita palavra assim de triatlo Rondônia para o mundo, e muitas vezes daqui de Rondônia, que é muito longe, para a Europa. Parabéns e obrigado por estar com a gente. Valeu! Então, pessoal, o que eu só tenho que agradecer a todos vocês, né, pelo apoio à distância, né, mas eu não me sinto assim tão distante, né, porque a gente sempre tem essa troca constante aí pelo WhatsApp, né, então a gente está aí presente. Esse ano também eu tive a felicidade de ter estado aí também com vocês, né, mas eu quero dizer o seguinte, olha, treino duro, prova fácil. Então, vamos treinar, porque os desafios estão aí. Basta a gente querer que a gente consegue vencê-los. É isso aí. Legal, muito legal. Eu já tinha até me despedido, mas vou pedir desculpa a todos para falar só mais uma coisinha, que eu achei legal o que o Elton falou, né? Que independente do objetivo, a gente está aqui para ajudar. E eu queria dar o meu depoimento de que eu sou testemunha desse fato, né? Hoje a gente está vendo aí, celebrando a conquista do Wagner, muito feliz por ela, né? Uma conquista assim, a distância do Ironman Full, que é realmente uma grande prova, mas há 2, 3 anos atrás eu não me imaginava correndo 10 quilômetros. E esse ano, com a ajuda da assessoria, consegui fazer uma maratona e começo a pensar em, por que não, uma prova de triatlon, começando com pequenas distâncias. Quem sabe o futuro, né, Wagner? É uma estrada que vai se construir. É isso aí, exatamente. Então, me despeço aqui, fica o nosso forte abraço. Até o próximo Agenda 9 Fit. E amanhã tem treino, hein, para todo mundo. Isso aí, vamos treinar.